Queridos, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Deus é bom, Deus ele é fiel. Glória seja dada ao nome de Jesus. Você possa ter uma noite abençoada na presença do Eterno. Nessa noite, Alda, seja bem-vinda em nome de Jesus. AJK Festa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe. Oh glória, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus ele é fiel. Vamos aguardar aí que as pessoas adentrem a esta live. Deus tem uma palavra para o teu coração. Cristiano, seja bem-vindo, Deus abençoe em nome de Jesus. Tivemos ali na audiência de uma live abençoada hoje à tarde, para a glória do nome de Jesus. Missionário Fortunato lá de Portugal, junto com a pastora Mércia, para a glória do nome de Jesus. Tudo para a glória de Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Na verdade, a gente quer tratar um pouquinho desse assunto que tem se perdurado nesse dia chamado hoje, que é acerca de tudo que está acontecendo, né, com a morte do Papa e tudo que tem sido envolvido relacionado a isso. Muita gente tem divulgado aí muita coisa. Mariana, seja bem-vinda, Deus abençoe no nome de Jesus. Para a glória de Deus, seja bem-vindo, tenha uma noite abençoada no nome de Jesus. Mariana lá, da Ótica Souza, é isso, Mariana, Ótica Souza. Wênia, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Professor Wênia, em nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer uma live justamente voltada para aquilo que tem sido propagado durante esse dia chamado hoje com a morte do Papa Francisco. Então, algumas questões têm sido levantadas e a gente está aqui nessa noite para trazer à luz da Bíblia, né? Aquilo que a palavra do Senhor ela nos mostra no livro de Apocalipse, capítulo de número 17. A gente vai fazer menção dessa palavra justamente para que abra o entendimento de algumas pessoas, né? E com relação à morte do Papa Francisco. Louvado seja o nome do Senhor, amém, mas Deus abençoe em nome de Jesus, viu? E a gente vai tratar, eu queria trazer esse assunto porque é um assunto complexo de se falar, não é um assunto fácil, não é um assunto que nem todo mundo está preparado para ouvir e nem todo mundo vai ter o discernimento de entender aquilo que a palavra de Deus ela vai nos mostrar lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 17. Então vou estar compartilhando essa live aqui com algumas pessoas, para que adentrem aqui dentro da live e a gente possa apresentar um conteúdo para a glória do nome de Jesus, abençoado para a glória do nome do Senhor. Então, estou suando aqui que meu quartinho hoje está quente, né? E não sei onde tem um T, o ventilador está desligado, mas vamos assim mesmo. Então, eu queria que você pudesse aí na sua casa, você pegasse a sua Bíblia, a palavra de Deus, e a gente pudesse meditar. Mas mesmo que você não consiga acompanhar aí lendo, você vai acompanhar ouvindo aquilo que a palavra de Deus ela tem para falar ao nosso coração. Quero ser rápido, breve e objetivo dentro dessa live. Não quero me demorar como costumeiramente a gente sempre faz live de 1 hora e meia. Como a gente achou que eu fazer live de 2 horas, não. Hoje eu quero ser rápido, breve e objetivo para aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a tua vida no nome de Jesus. Apocalipse capítulo de número 17, verso 1 em diante. Primeiro que a epígrafe da minha Bíblia ela já diz o seguinte: a queda da Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Essa epígrafe da minha Bíblia, louvado seja o nome de Jesus. Então, a gente já vai trazer um pouquinho deste assunto, abordar esse tema tão importante. Adriano Nunes, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Rafaela Marques, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Cristiano. E a gente vai justamente abordar esse assunto, porque hoje tem sido propagado e é um assunto muito interessante. Então, Apocalipse, capítulo de número 17,
Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo de número 17. Eu estou vendo aqui porque está chegando notificações aqui para mim. E amém, Rafaela. Deus abençoe em nome de Jesus, irmão Edson. Deus abençoe em nome de Jesus. Apocalipse 17, verso 1 diz assim a palavra de Deus. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Eu vou grifar aqui muitas águas. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Olá, tô marcando, se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então não foi só o rei. Presta atenção. Isso aqui é como um ensinamento, viu, irmão? Aqui não é uma pregação do evangelho, não. É um ensinamento para a gente aprender aquilo que as escrituras falam ao nosso coração. Aí ele continua no verso 4, verso 3, dizendo, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher, pastora Larissa Pimentel, seja bem-vinda em nome de Jesus, e para Vossa Excelência que chegou agora, eu estou trazendo Apocalipse capítulo 17, a gente vai tratar um pouquinho do assunto relacionado à morte do Papa e aquilo que as Escrituras ela traz para o nosso coração. Então, eu estou lendo Apocalipse 17, fiz a menção do versículo 1, 2 e agora eu estou no versículo 3. Em nome de Jesus, se a senhora puder também acompanhar aí. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada. Vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmias, e tinha, vamos lá, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Estou anotando aqui, ó. Estou marcando aqui, porque eu estou marcando o tema que a gente vai abordar, o assunto que a gente vai abordar sobre tudo que está acontecendo nesse nosso tempo. Verso 4 diz, e a mulher, presta atenção, estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério. Olha o nome, Mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada. Verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Presta atenção. Isso é forte, viu? Alguns acham que a igreja será arrebatada antes, pré-tribulacionista, e outros pós. Quem já entende sabe o que eu estou falando. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, seja bem-vinda, e vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e a besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso aqui é muito forte, irmão. Verso de número 8 de Apocalipse 17. A besta que vis foi e já não é. Vou anotar. Foi e já não é. E há de subir do abismo. Irá à perdição os quais habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. E aqui eu quero que você entenda o mistério. São também 7 reis.
5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco de tempo. E a besta que era já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não foram ou não receberam o reino, mas receberão poder, como os reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento. Entregarão o seu poder e autoridade à besta, verso de número 14. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamado eleitos e fiéis. Meus irmãos, esse livro de Apocalipse, a gente sabe que é um livro que tem muitas alegorias, é um livro que traz muito mistério para aqueles que ainda não conhecem, porque a gente sabe que tem pessoas que ao ler o livro de Apocalipse, ele fica espantado com tudo aquilo que ele vê que está para acontecer. Tem pessoas que têm medo, tem pessoas que não gostam de ler o livro de Apocalipse, porque já leram algum trecho, já escutaram alguma parte, e ficam atemorizadas com aquilo que está escrito. Porque imagine só levar para, de fato, pelo aquilo que a Escritura está dizendo, né? Era 7 cabeças e 10 chifres. Quando as pessoas que não têm o discernimento espiritual leem uma leitura como essa, ele vai se imaginar um monstro, ele vai se imaginar um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Michele, seja bem-vinda. Mas a própria palavra de Deus, Nalva Doceria, seja bem-vinda. A própria palavra de Deus por si só, ela se explica. A própria palavra. Hoje nós temos o auxílio do Espírito Santo. Mas vamos lá. Nós entendemos que o apóstolo João, Bruna Souza, seja bem-vinda, Bruna Design. Nós entendemos que o apóstolo João, que era aquele apóstolo do amor, estava aprisionado na ilha de Patmos, quando no verso, ou no capítulo 1 de Apocalipse, a palavra de Deus ela é bem objetiva em dizer o seguinte: enquanto João estava aprisionado na ilha de Patmos, e ele começa a escrever Apocalipse, ele começa trazendo a seguinte narrativa: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo. Perceba-se que João está escrevendo dizendo que primeiro partiu a revelação de Deus. Deus, Pai, deu a revelação a Jesus, o Filho. Jesus, por sua vez, não ainda é chegado o tempo de descer sobre os ares. Jesus traz a revelação para o anjo, e o anjo vai até a ilha de Patmos trazer a revelação para João. E João está escrevendo a narrativa. No começo vai falar sobre as igrejas da Ásia. Só que no capítulo 17, o que me chama a atenção é que ele vai trazer a narrativa falando de uma mulher. E não uma mulher no sentido literal, de fato, alguém do sexo feminino. Mas a própria palavra de Deus, ela vai trazer a narrativa no verso de número 18 de Apocalipse 17, dizendo o seguinte: a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quando está falando que é uma cidade que reina sobre os reis da terra, é aqui que eu quero que você entenda sobre os reinados.
Por quê? Porque nós entendemos que João tem essa revelação e no verso de número 9, João diz o seguinte, ou na verdade ainda quando ele diz o seguinte no verso 8, a besta que vistes, ou seja, aquela besta de cor escarlata, que tem 10 cabeças, 7 chifres, o que na verdade são 7 cabeças e 10 chifres. João estava dizendo que aquela besta que ele viu era, mas que agora não é, mas que ela há de subir do abismo. Quando João está trazendo isso, e aqui é interessante notar que no verso de número 10 ele diz, são também 7 reis. Preste atenção que são 7 reis. 7. E ele vai dizer que 5 já caíram. Um existe, olha interessante o texto, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Então 5 caíram, um está reinando, mas que o 7º também não passaria muito tempo. E depois da linhagem dos 7, ou dos 7 reis, Josmar, seja bem-vindo, iria se levantar o 8º. Que aqui a Bíblia nos diz que a besta que era já não é, que era, já não é, mas que há de vir. Ela também faz parte da linhagem dos 7, porque ela é a 8ª, e ela vai à perdição. E aqui eu queria trazer para você, porque você viu hoje, pode acompanhar em todas as redes sociais, aqui dentro do teu Instagram, lá no Facebook, você vai entender que as pessoas estão associando o falecimento do Papa Francisco com o último Papa, ou seja, a linhagem dos 7, que já se encerrou o ciclo. E agora o 8º que será levantado, este sim, será a personificação do anticristo. Porque segundo a narrativa da Bíblia, o 8º que será levantado, ele vai se unir com os 10 reis, que ainda não receberam a sua autoridade sobre essa terra, mas que receberão. Todos terão o mesmo intento, e o mesmo intento será, ou na verdade o mesmo intento, será perseguir a igreja do Senhor. Será perseguir os cristãos. Porque quando nós olhamos, a única igreja, a única cidade a qual domina os reis da terra, se chama a cidade do Vaticano. Que embora ela esteja dentro do país da Itália, mesmo que esteja em Roma, mas ela é uma cidade independente. As autoridades italianas não têm autoridade, o presidente italiano não tem autoridade sobre o Vaticano, uma vez que esteja dentro do território italiano, do país, mas as autoridades não mandam, não têm poder, não tem palavra sobre o Vaticano. Por quê? E aqui que eu quero que você entenda, e eu vou falar sobre os papas, até chegar à linhagem do Papa Francisco, para que a gente seja inteligente, a gente faça uma simples contagem. Vou contar para você agora. O primeiro Papa se chamava Papa Pio XI. Papa Pio XI. Porque, na verdade, o nome dele, a gente tem que pesquisar para isso, a gente tem que buscar informações. Então, o Papa Pio XI, ele tinha por nome Ambrósio Ratti. Foi eleito 6 de fevereiro de 1922 e assumiu a sua posição como Papa no dia 12 de fevereiro daquele mesmo ano, pastora Larissa. Foi um dos líderes, e aqui eu quero que você entenda que o Papa Pio XI, que se chamava Ambrósio Ratti, foi um dos precursores do Tratado de Latão.
Depois você pesquisa aí, é bom você estar com uma caneta aí, um papel, para que tudo aquilo que eu esteja dizendo aqui, você vai lá, dá uma pesquisada, procura saber. Então o Papa Pio XI foi aquele que o prepulsou, né, pelo Tratado de Latão. E qual foi o Tratado de Latão? Foi a qual a soberania da cidade do Vaticano ela foi oficialmente reconhecida pelo reino italiano, ou pelo reino da Itália. Por quê? Porque a partir do Papa XI, ele foi lá, lutou, batalhou para que o Vaticano ganhasse a independência. E o reino italiano concedeu ao Vaticano se tornar um reino independente. Então, a partir daquele momento, e aqui eu não quero fazer a contagem dos 7, baseado no Papa XI, por quê? Porque foi através dele que o Vaticano passou a ser um reino independente. Então, a contagem, ela não é feita pelo Papa XI, mas, consequentemente, após o seu reinado, vem o Papa Pio XII, que se chamava Eugênio Maria Pacelli. Então, a partir deste Papa Pio XII, aí sim, ele foi oficialmente reconhecido como o primeiro rei, o primeiro Papa dentro do Vaticano, a partir do momento que recebeu um reino independente. Então, Papa Pio XII foi o primeiro Papa a ser considerado o rei do Vaticano. Então, consequentemente, veio Papa João XXIII, que aí você conhece, que se chamava Ângelo Giuseppe Roncalli. E aqui que a gente interessante, que é quando a gente vê Papa Pio XII, Papa João XXIII, não é porque era o nome dele João. Porque, na verdade, o nome dele era Ângelo Giuseppe Roncalli. Então, depois tem o primeiro, Papa Pio XII. O segundo Papa como rei foi o Papa João XXIII. O terceiro foi o Papa Paulo VI. Depois você pesquisa. Anote aí para você entender. Que se chamava Giovanni Battista Enrico Antônio Maria Montini. Olha o tamanho do nome do homem. Então esse foi o primeiro. Aí vem o segundo. E o Papa Paulo VI foi o terceiro. Presta atenção na revelação de João. São 7 reis. Ficam caíram. Aí agora nós vamos olhar para o Papa João Paulo I, que se chamava Albino Luciani. Esse é o quarto. Presta atenção. Aí vem um dos mais conhecidos da nossa época, que de fato transformou, foi o Papa João Paulo II, que em 1973 ele de fato quis propagar a paz sobre a humanidade. Foi alguém revolucionário. Só que esse é o quinto Papa. Papa João Paulo II é o quinto Papa da linhagem dos reis de Papa dentro do Vaticano. Que na verdade não se chamava João Paulo II. O Papa João Paulo II se chamava Paloco Carol Joseph. Olha que interessante isso. João tem a revelação dos 5. E quando nós olhamos, João teve a revelação na época do Papa Bento XVI. João teve uma revelação, e a revelação de Apocalipse é para o nosso tempo. É para a nossa geração. É a última hora da Igreja de Cristo aqui na Terra. Talvez algumas pessoas achem essa conversa chata, essa conversa demorada, mas eu estou trazendo essa conversa como um ensinamento, para que você aprenda e compreenda aquilo que as Escrituras. Eu não posso ver tudo isso e guardar só para mim. Jesus me chamou para ser atalaia. E o que é ser atalaia? É dizer que a espada está vindo, porque senão eu vou ser cobrado. Se alguém morrer porque eu não avisei, porque eu não falei,
o sangue dessa pessoa será recaído sobre a minha vida. E jamais eu vou ser recobrado por isso. Eu vou falar aquilo que o Senhor nos preparou para falar. Então, quando João tem a revelação em Apocalipse, capítulo 17, e o verso de número 10, são também 7 reis, 5 já caíram. Então, ele está falando que o quinto papa, o quinto rei desta cidade que domina sobre os reis da terra, já haviam passado. Então, ele está tendo a revelação agora do sexto papa. E esse papa é Bento XVI. E quem conhece viu que Bento XVI, ele assumiu aos 85 anos, e aos 95 anos ele renunciou. Em nenhum momento da história da Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica, nenhum papa renuncia, nenhum papa abre mão. A única coisa que tira o papa do reinado é a morte. Mas se você for pesquisar aí, depois dá um Google, você vai ver que Bento XVI, que se chamava Joseph Aloysius Ratzinger, ele assumiu aos 85 anos e aos 92 anos de idade, ele renunciou o cargo, ele renunciou a função de papa. Interessante anotar que ele passou apenas 7 anos no reinado. 7 anos sendo o sexto papa. Já estava dando indícios de que breve a linhagem estava se fechando. E nós entendemos que após a renúncia do Papa Francisco, que na verdade o nome dele não é Francisco, vocês já viram isso hoje nos noticiários, o nome dele se chamava José Mário Bergoglio, é um argentino, a gente sabe disso, que foi o primeiro papa da América Latina a assumir a liderança da Igreja Católica Romana. Isso porque foi o primeiro fora do continente europeu desde o século VIII. Então, desde o século VIII, quando o Papa Gregório III, que era originário da Síria, que governava a Igreja Católica naquela época, somente agora com o Papa Francisco, que é argentino, é da América Latina, que conseguiu governar e conseguiu reinar fora da Europa. Só que a Bíblia vai nos trazer a narrativa de que depois que o sétimo passar, e não sei se você já percebeu que no Papa Francisco, David, se encerrou o ciclo dos 7. Irmão, eu tenho convicção daquilo que eu falo dentro das Escrituras. Apocalipse, capítulo de número 17, verso 10, são também 7 reis, 5 já caíram, existe. O outro ainda não é vindo, quando vier convém que dure pouco tempo. E se você for prestar atenção, o Papa Francisco, ele assumiu em 2013. E agora em 2025, ele falece. Festival Fotografia, seja bem-vindo. Então fechou-se o ciclo dos 7. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio livro de Apocalipse, capítulo 17, verso de número 8, vai dizer: a besta que vistes, que era, está falando do tempo, e eu vou te mostrar aqui, ou talvez alguém que está aqui na live, você vai deixar um comentário, mesmo que tenha 4 pessoas aqui. Você já ouviu, tem 5 pessoas. Você já ouviu falar sobre a Inquisição Papal? Deixa aqui nos comentários, coloque aqui nos comentários se alguém que está aqui na live já escutou, já ouviu falar, já leu sobre a Inquisição Papal. Coloca aqui nos comentários, você que está aqui me assistindo aqui. Você que está desde o começo entendendo e analisando o conteúdo. Alguém aqui já ouviu falar, a pastora Larissa já ouviu falar sobre a Inquisição Papal.
Se você não ouviu, se você não conhece, deixa eu trazer só uma narrativa aqui do que era a Inquisição Papal e a partir de que momento a Inquisição Papal, ela de fato teve o seu princípio. A Cristiane diz que não ouviu ainda sobre a Inquisição Papal. Mas eu vou relatar aqui. Mariana também não viu sobre a Inquisição Papal. Então, quando João está tendo a revelação, ele está tendo a revelação na época do Papa Bento XVI. Porque era o sexto. O outro, quando vier, convém que dure pouco do tempo. Aí o Papa João Paulo, Papa Francisco, é o sétimo. A Inquisição Papal, vou ler para você entender. A Inquisição Papal, um sistema de tribunais eclesiásticos criados pela Igreja Católica, teve o seu início na Idade Média, especificamente nos século VIII e século IX. Só que interessante é notar que no século VIII, eu acabei de trazer a narrativa que quem governava a Igreja Católica era o Papa Gregório III, que era da Síria. Então foi naquela época, por ele ser sírio, e quem aqui já entendeu que os sírios eram inimigos de Israel, então quando o Papa Gregório III assume a Igreja Católica lá na Idade Medieval, lá no século de número 8, século 9, então foi se levantada a Inquisição Papal. E a sua primeira manifestação, porque foi feito o tratado, foi feito o projeto, foi feito o propósito, então a sua primeira manifestação foi em 1231, com a criação do Tribunal Inquisição pelo Papa Gregório IX, como resposta à crescente heresia na Europa. Qual foi o propósito? A Igreja Católica levantou um tratado chamado de Inquisição Papal, que para eles passaram a perseguir todos aqueles na época que eram contrários à doutrina da Igreja Católica, que para eles eram chamados de heresias. Shirley, seja bem-vinda, minha amiga. Então, todo aquele que não aceitava aquilo que a Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica, impunha sobre as pessoas, era tido como rebelde. Então, qualquer palavra contrária, é por isso que você já ouviu nas histórias que as pessoas não podiam ter acesso à Bíblia. As pessoas não podiam ter acesso à Bíblia. Então, quando as pessoas passaram a ter acesso à Bíblia, ou na verdade a conhecer, ou a Jesus entrar com libertação, aí vai dizer o seguinte: qual foi a elaboração? O início. A elaboração da Inquisição Papal. A Inquisição Papal surgiu como uma resposta da Igreja Católica a um crescente número de grupos e indivíduos que questionavam a doutrina e a autoridade da igreja, sendo considerados heréticos. Então havia um grupo de pessoas naquela época que não concordava com aquilo que a Igreja Católica ensinava, que não concordava com aquilo que os papas da época impunham sobre o povo. Então esse grupo de pessoas passou a questionar os padres, passaram a questionar os sacerdotes daquela época. Então a Igreja Católica Romana, pelo Papa Gregório III, no século VIII, então eles fizeram todo esse tratado para assim perseguir todos aqueles que não aceitassem a doutrina da Igreja Católica. Interessante anotar que qual foi a criação? Papa Gregório IX, em 1231, criou o Tribunal da Inquisição através da bula Excumanicus. Olha que interessante. Com o objetivo de investigar e combater as heresias. Porque para eles, se você não aceitasse o que a Igreja Católica impunha, você era herege. Você estava falando heresia.
se você fosse questionar a igreja por alguns princípios que não estão de acordo com a palavra de Deus verdadeira, como as Escrituras, é por isso que a igreja fez uma modificação na Bíblia. Fez uma modificação nas Escrituras, a Igreja Católica na sua época. Distorceram alguns versículos da palavra de Deus, para que o povo não tivesse acesso. É por isso que a gente vai ver hoje que um dos maiores precursores, né, da nova geração foi Martim Lutero, que de fato foi um revolucionário para que muitas pessoas conhecessem a verdade do Evangelho. Por quê? Você entende a história, que Martim Lutero estava estudando para ser padre, só que para estudar para ser padre, ele tinha que fazer a leitura da Bíblia. E Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Lutero conheceu a verdade do Evangelho, porque eu tenho a certeza que o Espírito Santo trouxe discernimento a Martim Lutero, e ele agora passou a pregoar diferente. Ele foi excomungado da Igreja Católica, foi colocado para fora, porque agora ele já estava pregando algo diferente daquilo que a igreja queria que fosse pregada. Então aqui se inicia. Então, o que eram tribunais eclesiásticos? A Inquisição Papal estabeleceu uma rede de tribunais eclesiásticos com juiz, investigadores, para identificar, julgar e punir os suspeitos de heresia. Então, foi aqui aonde se deu início à Inquisição Papal, que foi a perseguição aos servos do Senhor Jesus Cristo. E para que você que não conhece a história, na época da Inquisição Papal, morreram mais cristãos do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntos. Se juntar os mortos da Primeira Guerra Mundial e os mortos da Segunda Guerra Mundial, não chega perto do tanto de cristãos que foram perseguidos, foram assassinados, por conta que a Igreja Católica Apostólica Romana determinou que assim fosse. Quando João tem a revelação e a besta que era já não é, porque ele está falando que essa besta não está falando especificamente, diretamente de um animal, mas é uma simbologia de um reino, de um poderio que tinha autoridade sobre a terra. Por quê? Porque naquela época os governantes não mandavam. As leis, eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil você entender, a polícia, o judiciário, os políticos, o presidente, eles não tinham autoridade sobre nada. Quem tinha autoridade sobre tudo era o Papa. Era o Papa que dava ordem, era o Papa que direcionava. Então tudo era resolvido pela Igreja Católica. Então qual foi o período? O período da Inquisição Papal estendeu-se pelo século 8 e 9, sendo um período de intensa repreensão contra aqueles considerados heréticos. Então, para que você entenda, e o que é que Paulo estava dizendo, o que é que João estava dizendo aqui para nós? Qual foi a revelação? Que aquela besta que dominava, que perseguia, que matava os crentes, a besta que era, já não é. Por que não é hoje? Porque a revelação do sétimo, do sexto, e logo consequentemente o sétimo, hoje nós temos a liberdade de pregar o evangelho nas ruas, nós temos a liberdade de pregar o evangelho dentro dos ônibus, a gente tem a liberdade de ir para a nossa igreja cultuar, a gente tem a liberdade de usar a internet para propagar o evangelho de Cristo. Então faça a obra de Deus enquanto você tem tempo. Faça a obra de Deus enquanto você pode. Guarde a palavra de Deus no teu coração, porque vai chegar o tempo, irmão, que a besta que era, mas ela já não é, porque o que João estava dizendo, olha, no tempo do sexto Papa, do sexto, vocês têm liberdade de pregar o evangelho. Era isso que João estava trazendo para nós. Vocês têm liberdade. Porque na época do sexto, o sétimo ainda não havia sido levantado. Ele disse 5 já caíram, não existe.
Então ele está dizendo, nesse tempo vocês têm liberdade de pregar o evangelho. E nós temos hoje essa liberdade de pregar o evangelho. GM Autocar, seja bem-vindo, meu irmão Wesley. Então, João estava dizendo, se cair não existe. A besta que era, já não é. Porque ela não tem poder e autoridade sobre a nossa vida. Ela não tem poder e autoridade para perseguir os cristãos de hoje, como foi na Inquisição Papal. Não tem. Só que a Bíblia está nos dizendo, né? Então qual foi o contexto? A Inquisição estava inserida num contexto de crise religiosa, marcada pela reforma protestante e pelo surgimento de novas ideias e doutrinas que questionavam a autoridade da Igreja Católica. Sabe o que era isso? Era Jesus entrando com libertação na vida das pessoas que estavam aprisionados ao sistema religioso da Igreja Católica. E aqui eu não estou criticando os irmãos da Igreja Católica, eu estou apenas contando a história da própria Igreja Católica. Aqui não sou eu que estou determinando nada, não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas trazendo relatos documentados de que houve Inquisição Papal, de que a Igreja Católica mandou matar, perseguir os cristãos da época, que era a época da besta. A besta tinha autoridade para isso, mas ela não tem no nosso tempo. É por isso que a gente que é cristão hoje tem a liberdade de pregar o evangelho, tem a liberdade de fazer a vontade de Deus nessa terra. Porém, João está trazendo a narrativa para nós o seguinte: a besta que era e já não é, ela há de subir. Ela vai subir novamente. Aquela besta que perseguiu os cristãos, ela vai voltar para essa terra. E é por isso que quando ele tem a revelação dos 6 papas, são também 7 reis, 5 caíram, um existe, o outro não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco de tempo. Papa Francisco assume em 2013, em 2015 ele renuncia. Mas é interessante notar que a Bíblia vai dizer que depois dele, a IME Eventos Oficial, seja bem-vinda. Depois dele, está aqui. São também 7 reis, 5 já caíram, existe, o outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco de tempo. Cíntia, seja bem-vinda, Deus abençoe em nome de Jesus. A besta que era, já não é ela também a 8ª. Tá aí, pega a sua Bíblia. Tá com a Bíblia aí, irmão? Você tá com sua Bíblia aberta aí? Ó, a besta que era, tá lá, Apocalipse capítulo 17, verso de número 11. Tá lá, a besta que era, já não é ela também o 8º. Jusilene, Marcos, seja bem-vindo. É dos 7 e vai à perdição. Por quê? Porque depois do 7º vai ser levantado quem? O 8º. E quando o 8º for levantado, a Bíblia vai dizer que 10 reinos, 10 reis sobre a terra receberão poder. Você já ouviu falar sobre a cúpula dos 10? Por isso que é bom você pesquisar. Você já ouviu falar sobre a cúpula dos 10? Eu vou mostrar para você aqui. Vou mostrar para você a cúpula. Presta atenção, irmãos. Se Deus está falando com você, compartilhe essa live. Então, a cúpula dos 10, ela foi feito um tratado, que foi uma reunião, uma conferência, que está aqui. Rio mais 10 foi uma conferência da cúpula mundial, abre aspas, para o desenvolvimento sustentável. Foram 10 poderes que se reuniram com uma finalidade. E para você que está me assistindo, você está percebendo que o projeto que eles têm é para unificar as moedas, presta atenção,
já está sendo propagado que o judaísmo, que o cristianismo vão ser uma religião só, vão ser um povo só. Só que a Bíblia vai nos ensinar que o oitavo que será levantado, esse sim, é a besta personificada. É ela também do oitavo. Ela é a besta que vai ser levantada. E quando a besta for levantada, e esses reis da terra, e eu poderia citar algumas nações aqui que são de grande poder. Eu poderia citar aqui a Rússia, eu poderia citar aqui a China, eu poderia citar a França, eu poderia citar os Estados Unidos, eu poderia citar algumas outras 10 maiores nações que estão envolvidas dentro dessa cúpula, e o Brasil também faz parte dessa cúpula. O Brasil também está envolvido. O Brasil também está associado, porque são os grandes poderios da terra que serão levantados. Só que a Bíblia diz que os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora. E essa 1 hora aqui não é 1 hora do nosso relógio. É 1 hora no relógio de Deus. Só que eles receberão poder juntamente com a besta. Presta atenção que daqui para frente vai vir muita coisa, viu? Só que a Bíblia diz no verso 13... Estes têm o mesmo intento. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Estes têm o mesmo intento. Eles têm o mesmo propósito. Eles têm a mesma direção. Eles têm a mesma vontade. Eles têm o mesmo desejo. Tanto os 10 reis como a besta, eles vão ter o mesmo propósito. E o próprio texto da Bíblia, está aqui, Apocalipse capítulo 17... verso de número 3 diz: este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade para quem? Para a besta. A besta é a oitava que faz parte dos 7. E aqui que eu quero dizer a você que a partir do momento que você vê na televisão brasileira, quando você vê na televisão mundial, quando você vê nas redes sociais, quando você vê sendo propagado que o Papa, ele terá autoridade sobre a humanidade, que todo poderio foi dado a ele, se prepare, porque a partir daí, a besta que era, já não é, ela vai subir do abismo para quê? Com a mesma finalidade. Você está vendo a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia. Comente, quem comenta. Eu peço que alguém que está na live faça o comentário da primeira frase que está escrita em Apocalipse, capítulo 17, verso 14. Eu quero ver quem é o primeiro a fazer o comentário. Escreva a primeira frase que está escrita em Apocalipse, capítulo 17, verso 14. Eu vou esperar alguém responder aqui, eu vou esperar alguém escrever aqui. Se você está me acompanhando, se você está com a Bíblia, você não vai demorar para escrever. Apocalipse, capítulo 17, verso de número 14, você vai escrever a primeira frase. Você vai colocar aqui nos comentários a primeira frase do versículo 14. Vou esperar você que está aqui comentar. Combaterão. Olha que a pastora Larissa só colocou um pedaço. Mas a primeira frase, até chegar no versículo, eu queria que colocasse. Pastora Larissa, se você puder, comente só a primeira frase. Até chegar na vírgula. A irmã colocou. Pronto, tá aqui. Combaterão, a pastora Larissa colocou. A Bíblia de Cristiano diz guerrearão contra o Cordeiro. Mas eu não vou... era só a primeira frase. Aqui a pastora Larissa colocou: estes combaterão contra quem? Contra o Cordeiro. Tá aí, tá na sua Bíblia. Você tá vendo comigo aí. Estes combaterão contra o Cordeiro. Eu não vou nem falar sobre a parte que o Cordeiro os vencerá. Eu quero falar na primeira parte que estes quem? Os 10 reis que serão levantados, junto com a besta, unificados no mesmo intento, no mesmo propósito,
combaterão contra o Cordeiro. E como é que eles vão combater contra Jesus? É perseguindo o povo de Deus. É perseguindo a igreja do Senhor. É perseguindo aqueles que se dizem cristãos. Ou você esqueceu de que Atos dos Apóstolos vai falar sobre Saulo de Tarso? Que quando o cristianismo se aumenta a propagação naquela região, Paulo disse, não, eu não aceito. Saulo de Tarso disse, eu não aceito essa doutrina. Eu não aceito essa nova religião que está sendo levantada. E você conhece a Bíblia. A Bíblia diz que ele acorrentava as pessoas e arrastava pelas praças. Ele invadia as casas dos cristãos. Ele perseguia os cristãos. Olha o que é que diz aqui. Olha o que é que diz o verso de número 6. Alguém pode comentar o verso 6? Eu poderia ler, que eu estou com a Bíblia. Você pode, quem pode comentar o versículo 6? De Apocalipse capítulo 17, versículo de número 6. Mas eu vou ler porque é extenso. Mas olha a parte A do versículo. Ó, Apocalipse capítulo 17, verso 6. E vi, olha o que é que João viu, irmão. E vi que a mulher estava embriagada de quê? Do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de quem? As testemunhas de quem? De Jesus. Então João teve a revelação de que muitos serão mortos por causa do evangelho de Cristo. Eu vou falar de forma específica a Rafael Santos, que acabou de chegar. Aqui vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Então, João viu cristãos que foram mortos, executados por causa do evangelho de Cristo Jesus. João teve essa revelação. Tem pessoas, aí é individual, irmão, é individual. Aqui eu não quero te induzir e eu não quero te levar a crer no que eu creio. Por quê? Porque algumas pessoas crêem no pré-tribulacionista, na pré-tribulação. Tem pessoas que acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Tem alguns que acreditam que a igreja será arrebatada pós-tribulação. Já tem outros que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. E eu vou ser sincero para os irmãos. Eu, particularmente, Mara, eu não creio que a igreja será arrebatada antes. Eu não creio. É uma questão pessoal minha, é pelo que eu estou vendo na Bíblia. Eu estou falando, talvez alguma outra pessoa tenha algum outro posicionamento, talvez alguma pessoa tenha uma outra visão, mas eu, particularmente, por aquilo que eu vejo nas Escrituras, nós entendemos que não tem nenhuma geração para ser mais levantada. A última geração é essa. Breve o Senhor voltará. A gente não sabe o dia nem a hora, é verdade. Só quem sabe é Deus. Mas a Bíblia nos dá indícios do tempo. A Bíblia nos dá indícios do tempo. E eu te provo na Bíblia, eu te provo na Bíblia. Sabemos que o próprio Jesus, exatamente, Mário, o Apocalipse está se cumprindo. Jesus disse, nem o Filho do Homem, nem os anjos do céu sabem a hora, somente o Pai. Somente o Pai. Boa noite, seja bem-vinda. Só que, quem pode aí recitar aqui Mateus capítulo 24, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, Mateus 24, mas eu vou pedir só um versículo aqui que os irmãos, Cristiano colocou, eu acredito que a igreja não passará pela tribulação. Olha, você está vendo o posicionamento? Ela crê que a igreja não passará pela tribulação. Alisson Bruno, seja bem-vindo. A Cristiane acredita que a igreja não passará pela tribulação. Eu acredito que a igreja passará pela tribulação. Eu acredito que a igreja passará pela tribulação. Porque se Apocalipse está trazendo a narrativa de que João teve a revelação de que no final do tempo vi a mulher, estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus,
Então por aqui já me mostra que vai ter muitos servos de Deus que serão mortos. O próprio Jesus ensinou na sua palavra. Vou lá para Mateus 24. Vamos lá para Mateus 24. Quem tiver com a Bíblia aí, vamos para Mateus 24. Aí a gente vê nas Escrituras o que Jesus... Rafael colocou, eu acredito que somos a geração eleita. Eu acredito que a igreja passará assim pela tribulação. E eu também assim creio. E eu estou mostrando na Bíblia aquilo que Jesus falou. Mateus 24, Jesus foi interrogado, fizeram duas perguntas a Jesus. Você conhece o texto. Vou lá. E quando Jesus... Mateus 24, primeiro. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, vedes, não vedes tudo isso? Jesus fez uma pergunta. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia já se cumpriu. A Mara também colocou, também creio que a igreja passará pela tribulação, sim. Então vamos ler na Bíblia, vamos acompanhar o que as Escrituras falam. Não é o que eu penso. É o que eu estou vendo na Bíblia e assim eu creio. Aí verso 3 diz, Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, presta atenção, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Ó, Presbítero, seja bem-vindo. Quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Duas perguntas os discípulos fizeram para Jesus. Primeiro, que sinais haverá da tua vinda? Eles já estão perguntando a Jesus qual é os sinais, qual é o indício, o que é que vai acontecer antes da vinda de Jesus. Os discípulos fizeram a pergunta. Não só da volta de Jesus, mas também do fim do mundo. Fizeram duas perguntas. Aí a primeira pergunta, Cristiane, a primeira pergunta Jesus vai responder. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Aí Jesus diz, e ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister, que significa necessário, que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Meu amigo Lucas Félix, seja bem-vindo, Deus abençoe. Ó, carinhosamente, meu amigo Nego, Deus abençoe, em nome de Jesus. Aí ele diz, é mister, necessário que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Aí no verso 7 ele diz, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então Jesus está respondendo a primeira pergunta, que sinais haverá da vinda dele? A Jesus de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, e haverá pestes, que significa doenças. Não vou falar nem sobre doenças, sobre pestes, que a gente sabe que existe. Depois você pesquisar aí qual for. Vou pesquisar aqui rápido, aqui, ó. Vou pesquisar aqui rápido só para você ver. Só para você entender. Vou botar só 10. 10. Vou pesquisar aqui. Só para a gente poder entender. Presta atenção. Qual foram as 10 maiores doenças da humanidade? Vou pesquisar aqui só para você entender. As 10 maiores doenças da humanidade incluem peste bubônica, mais conhecida como a peste negra, que se deu lá na Espanha, varíola, meningite. Isso aqui é só o mínimo. Deixa eu ver se eu encontro aqui de forma mais detalhada só as 10 maiores doenças da humanidade. Vamos lá, só para a gente entender, irmão. Jesus disse que era só o princípio, porque a gente fala da Covid-19 que matou muita gente, mas se a gente pesquisar outras enfermidades, outras pestes, Maura, seja bem-vinda.
Na verdade, Rafael, nós já estamos vivendo o tempo da tribulação, só que as pessoas não percebem. Por quê? Deixa eu dizer para você aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem puder me responder aqui, eu vou fazer uma pergunta simples. Seja aqui o presbítero Denilson que está aqui, que é conhecedor da palavra, Lucas que está aqui, Rafael, e todos os irmãos que estão aqui. Não sei se a pastora Larissa ainda está, mas eu pergunto, o que foi escrito? Foi escrito para nós ou foi escrito para a nação de Israel? Quando Jesus veio, quando Deus enviou, pastora Larissa está aqui também, quando Deus enviou Jesus, que Deus disse que Deus amava a humanidade e enviou Jesus Cristo, ele enviou para nós brasileiros ou Deus enviou Jesus para a nação de Israel? O Elton, seja bem-vindo, meu amigo. Aí eu faço essa pergunta para você. Você pode até responder se você quiser. Você bota aqui nos comentários. Jesus disse uma coisa muito interessante na sua palavra. Eu vim para os meus. Amém. Tá pelo Instagram de Laje, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Olha o que Jesus disse. Jesus disse, eu vim para os meus. Você se lembra quando aquela mulher foi pedir um pouquinho foi ter um diálogo com Jesus? Jesus disse só as migalhas que caem da mesa. Por quê? Jesus disse, veio primeiro para os dele. Jesus veio primeiro para o povo de Israel. Então, muita coisa do que está escrita não foi para nós, na época. Só que rejeitaram Jesus. Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Rejeitaram Jesus. Jesus foi rejeitado pelos dele. Então, a graça de Cristo, porque se o povo naquela época tivesse recebido a Jesus e o tivessem reconhecido como Salvador da humanidade, e essa humanidade ela não abrangia a minha vida e nem a sua, nós estamos aqui pela graça e misericórdia, porque se o povo tem recebido Jesus como rei, como Salvador, como ele entrou naquele jumento, a gente não estaria aqui não, irmão. Estamos aqui pela graça, então o que foi escrito não foi por nós. Só que aí, como o povo rejeitou, então Deus continuou o seu projeto sobre a humanidade. Mas quando Jesus está respondendo, lá em Mateus capítulo 24, ouvireis de guerra, rumores de guerra, ouvireis. Tem pessoas que não vai vivenciar a guerra. E aqui, Rafael, uma coisa interessante que você passou, que nós já estamos vivendo a tribulação. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, ouvireis de guerra. Então Jesus estava dizendo e mostrando que tem pessoas que não vão passar por guerra. Tem pessoas que não vão vencer a guerra. Que guerra era essa? Aquelas guerras que hoje nós vemos na nação de Israel, que foi para o povo dele. Está lá, Israel contra Gaza, né, contra o Egito, contra a Síria. A gente vê a guerra lá. Né? A gente vê a guerra lá. Né? Quem já ouviu falar na Guerra dos 7 Dias? Que a nação de Israel obteve vitória. Então, muitas guerras que se existem lá, Jesus estava falando daquele povo. Então, ouvireis. Quem vai ouvir de guerra? Nós. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Haverá nação contra nação. Aí eu pergunto, está acontecendo isso? Está acontecendo isso? O que é que está acontecendo na Ucrânia contra a Rússia? Todo esse tempo e ninguém consegue fazer nada. Nem o Papa Francisco conseguiu acabar, ou na verdade tranquilizar a paz naquele lugar. Não trouxe. Tá lá, até hoje faz 3 anos que tá a Rússia contra a Ucrânia. Aí tem os países da OTAN que estão todos imbuídos no mesmo pacote só, todo mundo esperando a guerra, prestes a ser travada. Mas Jesus está dizendo, ouvireis de guerra, rumores de guerra, haverá nação contra nação, reino contra reino, e haverá pestes. Aí que eu estava falando aqui. Peste bubônica, conhecida como a peste negra, também conhecida como a peste negra, foi uma das maiores pandemias devastadoras da história no século de número 14. A doença matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa, na Ásia e na África. Causada por uma bactéria Yersinia pestis, a doença era transmitida por pulgas que infestavam ratos.
Você já viu falar sobre essa peste? Que matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. Você está pensando que é brincadeira, irmão? Só que não foi para nós aqui, não. Você está entendendo, irmão? É como o Rafael falou, a tribulação já está acontecendo. Está acontecendo para o território original das Escrituras Sagradas. Poderia citar aqui a varíola. A varíola foi uma doença viral altamente contagiosa que matou milhões de pessoas ao longo dos séculos. No século XX, estima-se que tenha causado 300 a 500 milhões de mortes. E aí vem a varíola, matou muita gente, de 300 a 500 milhões de pessoas. Graças a uma campanha de vacinação global, a varíola foi erradicada em 1980. Foi aí que cessou a morte por varíola, diminuiu por causa da vacina. Vamos lá, quem já ouviu falar da gripe espanhola? A pandemia da gripe espanhola de 1918 a 1919 só durou um ano. Foi uma das piores pandemias mais mortal da história, infectando 1/3 da população mundial e matando entre 50 e 100 milhões de pessoas, que é conhecido como vírus H1N1. Foi particularmente letal para adultos jovens saudáveis. Aí vem a AIDS, você já conhece, não precisa nem falar, que desde a descoberta de 1981, né, ela já causou mais de 32 milhões de pessoas que já morreram. A cólera, né, que já matou também muita gente lá no século XIX. Aí vem a malária, né, que é originária da África também, que matou cerca de 400 mil mortes por ano. Ela ainda causa hoje, né, a malária, 400 mil mortes por ano. Tuberculose matou cerca de 1,4 milhões de pessoas em 2019. Estou falando agora, irmão, para a gente aprender. A gripe asiática de 1957 a 1958 foi causada pelo vírus H2N2. Resultou em aproximadamente 1 a 2 milhões de mortes em todo o mundo. A pandemia destacou a necessidade da vigilância global e resposta rápida. 9. A gripe do Hong Kong. A gripe do Hong Kong em 1968 a 1969 foi causada pelo vírus H3N2 e matou cerca de 1 milhão de pessoas globalmente. Aí eu vou encerrar aqui, a febre amarela. A febre amarela é uma doença viral transmitida por mosquito, causando surtos mortais na África e nas Américas. Antes da vacina, o surto de febre amarela causaram grandes perdas de vidas, especialmente em áreas urbanas. Então, irmãos, estou falando de 10 pragas, de 10, como diz as Escrituras, só para a gente entender. Se eu fosse falar mais aqui, irmão, isso aqui é só para você entender um pouquinho da dinâmica do que está por vir sobre a nossa vida. Então, só um pouquinho do que é pestes, só um pouquinho aí. Você viu 10 pestes que mataram cerca de milhões e milhões de pessoas ao longo da nossa história. Então, Jesus disse que se acontecer, e já está acontecendo. Então, terremoto, não vou falar sobre terremoto, porque são muitos. No Brasil também a gente já sentiu terremotos. Então, Jesus disse, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aí vem aqui, Cristiano, não sei se ainda está aí, pelo Instagram do esposo dela. Deixa eu olhar aqui as pessoas que estão presentes aqui, só para a gente poder ter uma noção aqui, daqueles que estão presentes. Emi Tucá, Larissa, Mara, Mariane, Rafael, Lucas. Aí, para os que estão presentes, modas e cosméticos também. Irmã Maria, seja bem-vinda, Deus abençoe. Cristiano, você pode, você que está aí, você poderia colocar nos comentários aqui, Mateus capítulo 24 e verso de número 9. Pastora Larissa também está aqui para a glória do nome de Jesus. Então, você poderia comentar aqui, Cristiano? Comente aqui, escreva aqui o versículo Mateus capítulo 24 e verso de número 9. Não é muito grande não, dá para você escrever aqui. Escreve aqui para a gente. Você falou que só para a gente tirar uma dúvida aqui, né? Você acredita que a igreja não vai passar. Aí eu faço a pergunta, doutora Larissa Pimentel, advogada, doutora Larissa, serva do Deus vivo.
Doutora Larissa, qual é a sua visão? A senhora crê no arrebatamento da igreja antes da tribulação? A senhora crê que a igreja será arrebatada no meio da tribulação? Ou a senhora crê que a igreja será arrebatada depois da tribulação? É só uma pergunta, viu, doutora Larissa? Então, Cristiano, se puder comentar aí, faça esse comentário aí, Mateus 24, verso 9, só para a gente poder entender aqui. Sei que os irmãos que estão em casa estão com sua Bíblia, sei que os irmãos já leram o versículo, né? Só para a gente poder interagir aqui, eu vou fazer a leitura aqui no nome de Jesus. Verso 9 de Mateus 24 diz assim: Então vos hão de entregar para seres atormentados. Olha que interessante. A pastora colocou, eu creio que não passará pela tribulação. Aí, verso 9 diz: Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão a vós, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então Jesus está dizendo que, aí está aqui, então eles os entregarão para seres perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados. Aí Jesus escreveu isso aqui para quem? Se Jesus disse que antes dos sinais, isso é sinal da vinda dele. Qual é o sinal da vinda dele? Pessoas iriam ser mortas. Pessoas iriam ser perseguidas. Antes da volta. Está aqui o texto. Antes. Que sinais haverá da tua vinda? Jesus falou dos sinais. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, peste, terremoto, mas é só o princípio. E vos hão de serem. Está aqui, não é eu que digo, é o texto. E vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão a vós. É aquilo que eu falei, que nós temos a liberdade hoje no Brasil, Rafael, de pregar o evangelho. Mas a gente está vendo aí no Instagram, a gente está vendo em outras redes sociais aí, pessoas estão sendo lá fora degoladas vivas, pessoas estão sendo enterradas vivas, pessoas estão sendo queimadas vivas por amor do Evangelho de Cristo Jesus. Exatamente, tem país que centenas são mortos e outros têm a boca pontilhada por pregar a verdade. É o que está acontecendo lá, aqui, na região das Escrituras. Pessoas estão sendo mortas lá. Então, para mim, Rafael, eles estão vivenciando a tribulação. Para mim, eles estão vivenciando a tribulação. Para mim, essa palavra está se cumprindo na vida deles. Está se cumprindo na vida deles. Porque eles estão... Imagine aí uma cena que eu vi. Uma cena que eu vi imagine aí agora... uma criança ser partida ao meio, puxada por dois soldados. Um pega no braço, outro pega no outro braço. Os pais estão de frente da criança. E a criança tem que ser... Eles estão puxando os braços da criança para os pais negarem a Jesus. E nós temos o privilégio de pregar o evangelho aqui. Aí eu pergunto para quem tem filho que está aqui na live. Imagina se fosse conosco. A gente acharia uma pequena perseguição que a gente passa aqui. Eu mesmo tem hora que eu digo, eu vou morrer com essa perseguição. Mas quando eu olho a verdadeira perseguição contra o Evangelho de Cristo, o que eu estou passando não é nada. Porque a minha filha, a Débora, tem 5 anos. Mas eu fico tentando imaginar. Imagina se 2 homens malignos de Satanás pegam nos braços da minha pequena e começam a esticar os braços. Começam a puxar um do lado e outro do outro, partindo ela ao meio. Trocidando, quebrando e eu olhando, tendo que negar a Cristo. Então, para mim, eles já estão passando a tribulação. Então, Apocalipse vai dizer, a besta que era, já não é, mas ela há de vir. E quando ela subir, serão levantados 10 reis que passarão poder para a besta, e estes, no mesmo intento, combaterão contra o Cordeiro. E João disse que a sangue dos santos que foram mortos por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Então eu, particularmente, acredito que a igreja vai passar pela tribulação.
Se não fosse assim, Rafael, por que Deus escreveu que aquele que não fizer a marca da besta não comprará? Aquele que não fizer a marca da besta não vai poder comprar, não vai poder vender? Então aquele que serve a Deus, e aí eu pergunto, a marca da besta já está sendo implantada? A marca da besta já está aí? O chip na mão direita. Você sabe que lá na China, hoje, você não se compra mais com dinheiro. Você não se paga mais com cartão de crédito. Na China, você paga ou com os olhos, que é as suas íris, ou você paga com o chip que é colocado no seu pulso. Porque senão não compra, senão não paga, senão não recebe nada. Então, para mim, está se cumprindo as escrituras. E quando a besta subir, aí sim vai voltar a época da Inquisição papal, aonde o Papa terá todo o governo da humanidade, e aí sim eles combaterão contra o Cordeiro. Eles vão combater contra a nossa vida. Quando o evangelho começar a ser perseguido aqui no Brasil, aí muitos vão ver. Então é isso. Aí, a segunda pergunta. Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí o verso de número 14 de Mateus 24, 14 diz: e este evangelho, aqui dá indícios, aqui dá indícios. Jesus não sabe nem o dia nem a hora, os anjos do céu não sabem nem o dia nem a hora, só quem sabe é o Pai, mas aqui há indícios. Por quê? Mateus 24, 14, aí são palavras de Jesus, não é minha, é dele. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o quê? O que é que diz aí a última palavra do versículo 14 de Mateus 24? Então virá o fim. Então o fim do mundo. O fim do mundo vai vir quando o evangelho de Cristo for pregado em todas as gentes, em todo o mundo, em todos os continentes, em todas as cidades, em todas as pessoas ouvirem o evangelho de Cristo Jesus. Então, quando o evangelho for propagado, virá o fim. Mas antes disso, Jesus está lá em Apocalipse, vai nos dizer que alguns de vós serão lançados na prisão. Está lá em Apocalipse, não é eu que digo, William. Seja bem-vindo, William Moura, em nome de Jesus. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer que alguns de vós serão lançados na prisão. Aí eu pergunto a você, será que tem pessoas que estão sendo presas por causa do evangelho? Será que tem pessoas que estão sendo acorrentadas, pisoteadas? Eu vou mostrar só uma imagem aqui para os irmãos verem. Aí você tira uma conclusão. Só para gente ver aqui, irmãos. Vou pegar só uma imagem aqui, irmão. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Só para a gente ter uma noção aqui. Não vou nem abranger. Não vou nem abranger. É só uma cena. É simples, essa cena não tem nada demais, não tem nada que vá. Mas é só uma noção, irmão. É só uma noção para a gente ter do que acontece lá. Por trás dela aqui, talvez vocês não estejam vendo direito, mas estava havendo bombardeio. E ela tá saindo aqui com essas duas crianças. Não vou nem mostrar outras imagens para não ser tão pesado aqui. Para não ser tão pesado. Mas imagine isso aqui, irmão. Imagine isso aqui, irmão. Tudo tá destruído. A guerra tá lá travada. As crianças estão envolvidas. Quantas crianças, irmão, já foram mortas? Talvez a tribulação ainda não chegou para nós. Mas ela vai chegar. Será que nós estamos preparados? Porque se Jesus disse que nós seremos odiados por causa do nome dele, odiado,
em todas as gentes por causa do meu nome, foi o que ele falou. Aí eu confesso para vocês. Aí eu pergunto, aqui no Brasil, será que a gente já tem essa perseguição aqui no Brasil? Será que nós brasileiros aqui, né, estamos... Aí aqui, ó, Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Jesus está trazendo agora o que Daniel escreveu. Aí diz o seguinte, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob o telhado não desça a tirar coisa alguma de casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar os vestidos. Mas, ai das grávidas e das que amamentam naquele dia, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por causa dos escolhidos são abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali ou ali, não dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganará até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos dissereis que ele está no deserto, não saia. Eis que se ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aqui por isso que eu digo, eu creio que a igreja passará. Passará. Então, voltando ao Apocalipse 17 para a gente encerrar, então, na minha concepção, na minha visão, não sei se alguns irmãos aqui têm essa visão, mas o oitavo que vai ser levantado faz parte dos 7. E vai se ajuntar com 10 reinos. E esses 10 reinos vão buscar unificar as moedas. Você vê agora o Drex, que é a moeda digital. Você vê que o dinheiro já não tem mais. Tudo agora é ou pelos olhos, né, leitura facial, ou pelas suas digitais, porque o dinheiro já está acabando, tudo agora é criptomoeda, então está unificando. Pessoas estão perdendo dinheiro nos bancos lá na Europa, nos Estados Unidos, porque os bancos estão fechando, então quem tem dinheiro está perdendo tudo. Então, irmão, daqui para frente o negócio vai estreitar, daqui para frente o negócio vai apertar, daqui para frente vai ser revelado quem é quem. Porque imagine agora, se há uma autoridade para invadir a minha e a tua casa, pegar os nossos filhos. Hã? Vocês já viram aí que estão querendo, aqui no Brasil, estão querendo agora dizer que, primeiro, a gente já foi descartado o RG, agora é só CPF, agora querem autorizar os filhos retirar o nome dos pais do certidão de nascimento. Ó, deixa eu só mostrar isso aqui para vocês, irmão. É forte isso aqui, irmãos, é forte. Olha que coisa. Só pra gente entender, irmão. Eita, Jesus. Hoje é permitido. É possível retirar o nome da mãe biológica da certidão de nascimento, né? Então, ali vai falar sobre, então, hoje eles querem tratar, óbvio que para retirar o nome da mãe, legitimamente hoje, atualmente ainda, por enquanto, a pessoa tem que comprovar abandono, né? Tem que comprovar alienação parental ou constrangimento para que haja uma alteração, seja aprovada, né? Então, aqui ainda é pela lei. Um filho pode tirar o nome da mãe biológica, pode, se tiver abandono, alienação parental, né, como aqui a lei determina. Aqui a doutora Larissa está aqui, sabe muito bem disso. Mas estavam querendo levantar projetos para excluir o nosso nome. Porque foi que se até dito em um dos jornais aqui no Brasil, não me lembro qual agora, que os nossos filhos, né, quem terão autoridade é o governo.
Você não vai ter autoridade sobre os seus filhos, vai ser o governo que vai ter autoridade. Eles queriam até levantar isso aqui no Brasil, estou falando daqui. Então, irmão, se prepare no que está por vir. Né? Quem crê no arrebatamento da igreja, que vai subir antes da tribulação, amém. Né? A doutora Larissa, a senhora como doutora, como advogada, gente, para vocês que estão aqui na live, eu tenho o privilégio de ter como amiga o evangelista Fábio Gouveia, esposo da doutora Larissa Pimentel, que é advogada e é uma das melhores advogadas do Brasil, né? E principalmente de Vitória no Espírito Santo. E todo o Espírito Santo, para mim, é a melhor advogada do Espírito Santo, principalmente na cidade de Vitória. Então, a senhora sabe bem disso, que eles querem. Eu ouvi falar isso, que era projeto do PT. O PT queria levantar esse projeto para tirar os nossos nomes da certidão de nascimento dos nossos filhos e o governo ter autoridade sobre eles. Né? Olha só que absurdo. Olha só que... Mas isso a gente sabe que é tudo plano, projeto de Satanás. É tudo plano, projeto de Satanás. Mas... independente se Larissa crê que a igreja será arrebatada antes, se a Cristiane crê que a igreja será arrebatada antes, ou que eu creio que será, que a igreja passará, como o Rafael também acredita que a igreja passará, independente de que qualquer coisa, exatamente, doutora Larissa, estamos em uma decadência moral, né? Porque daqui para frente está ficando pior. Larissa, só trazendo a recordação aqui uma situação que acho que é um ano, 2 anos atrás. Eu tenho ela aqui no meu Instagram, missionária, ela mora na Suíça, e desde que começou a guerra da Ucrânia contra a Rússia, essa missionária Silvana, ela é aqui do Brasil, mora na Suíça, e ela viaja para a Ucrânia. Ela arrecada alimentos na Suíça, ela arrecada dinheiro na Suíça, faz uma caravana. Ela já deu, parece que foram 38 ou foi 40 viagens ao longo desses 3 anos para dentro da Ucrânia. E já teve dia dela ligar para mim de madrugada, dizer: pastor, pelo amor de Deus, olha para mim que a gente está sem conseguir entrar. Já teve dia dela começar a filmar a entrada na Ucrânia, por ligação, irmão. Eu presenciei com os meus olhos. Foi ninguém que me disse não. Eu presenciei com os meus olhos a chamada de vídeo que ela fez para mim, me mostrando a entrada, eles entrando na Ucrânia durante a madrugada, caladinho, para não despertar, para levar alimento, para levar maca, para levar suprimento, né? Para levar moletas. E ela me mostrou, irmãos. E tinha um abrigo lá que tinha 80 crianças. 80 crianças tinham um abrigo. Por quê? Porque os pais morreram na guerra. As mães foram... Eu vou citar aqui para você entender. Amém, doutora Larissa. Caiu a bateria do outro celular. E a gente conversava. O que eu vou falar aqui é forte isso, mas é um alerta. Por isso que eu digo, Larissa... Não, então, o que eu estava falando aqui, doutora Larissa, é que há 2 anos atrás, mais ou menos, eu tenho uma amiga minha, Silvana, eu tenho ela aqui no meu Instagram, depois eu vou te mandar o Instagram dela para você acompanhar lá também. Ela faz um trabalho voluntário de arrecadação de dinheiro, de alimentos lá na Suíça, e ela vai para dentro da Ucrânia desde que começou a guerra. Ela já tem umas 40 viagens da Suíça para a Ucrânia para levar alimento para as pessoas da Ucrânia. Já presenciou muita coisa eu estava dizendo aqui justamente que ela fez chamada de vídeo para mim, né? E o que eu digo foi porque os meus olhos viram. Não foi ninguém que me disse, não. Os meus olhos viram. Ela entrando dentro da Ucrânia durante a madrugada, com o carro no silencioso, devagarzinho. Às vezes tem que deixar o carro um pouco distante, tem que entrar a pé, porque corre risco de vida. E ela me mostrou que lá era como se fosse uma escola, um prédio, que abrigava 80 crianças. 80 crianças. Porque os pais foram mortos na guerra, né? Os ucranianos foram mortos pelo russo. E o que é que acontece? O que é que os russos fazem? Isso aqui é muito sério que eu vou dizer. E ela que está lá, ela mandou fotos para mim de crianças lá. Irmão, vou nem falar porque é muito forte, irmão. Eu vi. Ela mandou para mim lá: pastor, aqui como é que tá a situação? Tá aqui, olha essa criança aqui, né? E tinha um abrigo de 80 crianças e...
crianças, independente de idade, se é de 4, se é de 5, 6, 7 anos de idade, sabe o que acontece lá? É por isso que eu digo que eles estão passando pela tribulação. Né? Por quê? Porque crianças são pegas, o pai morreu na guerra, aí pega a criança, pega a mãe, aí o que acontece? As mães são acorrentadas em cadeiras de ferro pelos soldados russos e elas têm as unhas das mãos e dos pés arrancadas de alicate. Arrancadas de alicate, as unhas das mãos e dos pés. As mulheres são violentadas pelos soldados russos. E elas têm que acorrentada com as unhas arrancadas, depois que foram violentadas, elas têm que ver as crianças sendo violentadas pelos soldados russos. Os soldados russos violentam, estrupam e matam as crianças na Ucrânia. Principalmente agora que está um pouco mais no início da guerra, foi difícil. Foi difícil, irmão. Depois eu vou ver se eu tenho algumas fotos aqui. Então, Jesus está voltando. Independente se é antes, se é depois. O importante é que eu quero subir para o céu. Eu quero subir para o céu. Quando eu vejo isso, Larissa, eu me pego a enxergar. E na época, quando eu vi isso, fala o quê? Fala uns 2 anos atrás. Já fazia um ano e pouco de guerra já. E depois que eu vi essas imagens, eu sonhei, eu passei a sonhar alguns dias. João, meu irmão está aqui também. É muito forte, João. Eu passei a sonhar, eu passei a ter sonhos dos soldados invadindo a minha casa e cometendo essa mesma atrocidade com as minhas crianças. Irmãos, eu me abalei emocionalmente de ver o problema que a Ucrânia está enfrentando. Porque não é aí os Estados Unidos querem ajudar, mas a questão é financeira. Eles querem algo que há na Ucrânia. Os Estados Unidos dizem que ajuda, mas quer uma parte de algo que está dentro da Ucrânia que é lucrativo. Né? Então, são igual urubus quando pegam uma carniça, cada um quer arrancar um pedaço. Então, o mundo é capitalista. Né? Jesus Cristo disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o amor já esfriou, irmão. Já, irmão, tem amor não. Né? Não pense que o mundo tem amor mais não, que o mundo não tem mais nada para oferecer. Você que está afastado, eu te dou um conselho urgente: volte aos pés de Jesus. Volte à presença do Senhor. Né? Volte, você que tem chamado, você que tem propósito, volte. Meu irmão está aqui também, eu digo a ele: volte para a presença, porque breve vai acontecer. Né? Então, irmãos, o 6º passou, o 7º fechou-se o ciclo. Está aqui o Wesley, meu irmão também está aqui. Fechou-se o ciclo dos 7 com a morte do Papa Francisco hoje. Hoje fecha a linhagem dos 7. O 8º será levantado. É a personificação da besta. Vai se levantar com poder e autoridade sobre a terra. Jesus está voltando. A preparação para o arrebatamento, é por isso que ele diz em Isaías: prepara-te, ó igreja, para se encontrar com o Senhor nos ares. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor, porque Jesus está voltando. Breve acontecerá. Breve. Não vai passar dessa geração não. Eu sinto, irmão, que breve vai acontecer. Os sinais estão aí. Vocês estão vendo, irmão? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Guerra, rumores de guerra, terremoto, mudança climática em todo o planeta Terra. Mudança climática em tudo, irmão. Descobertas sendo feitas. É muita coisa que está acontecendo, irmão. Só um cego que não enxerga, irmão. Que os sinais de Jesus estão aí. Então se arrependam-se. Arrependei-vos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, Isaías 55:6, invocai enquanto Ele está perto, enquanto Ele ainda está aqui, enquanto Ele está... Irmão, o Espírito Santo será retirado dessa terra. E quando o Espírito Santo for retirado, acabou, irmão. Não tem mais saída, não tem mais solução. Quando o Espírito Santo for retirado, vai sofrer. Vai padecer, irmão. Mas que nós possamos a vir examinar as Escrituras, que nós possamos a mergulhar na palavra, porque é forte, irmão, isso aqui. Eu vou encerrar a live. Né? Aí ele continua dizendo: vou encerrar a live, irmão. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é rei do Senhor,
porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão. Olha o que é que diz o texto de Apocalipse, capítulo 17, e o verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Só vai vencer quem tiver com Cristo. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis, se tiver com ele. Porque se tiver sem ele, irmão, vai para o inferno. Se tiver sem ele, vai ser queimado como palha no fogo. A Bíblia não tem rodeio, a Bíblia é direta, ela é objetiva. Aí diz o seguinte, aí ele trouxe a revelação, e disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, aqui não é oceano, aqui não é água de forma literal. São povos, multidões, e nações, e línguas. Então é muita gente que está do lado de lá. É muita gente que não vai subir para o céu. É muita gente que vai ficar aliado à besta. É muita gente que vai ficar aliada ao anticristo. Só que tem uma profecia na Bíblia que o anticristo sentará no lugar santo. Porque o novo templo de Salomão será erguido. O novo templo de Salomão será erguido, está nas Escrituras. E para você que não sabe, eu tenho estudo, eu estudei sobre isso, estou estudando sobre isso. Já tem a planta do novo templo de Salomão. Já tem o projeto para o novo templo de Salomão ser levantado, já tem planta, já tem um projeto. E eu vou dizer, é muito forte, viu? Deixa eu ver só aqui, irmão. Só para a gente poder entender que vai ter. Só para a gente ler aqui, ó. Isso aqui é o Guia-me. É o Guia-me, isso aqui é um site, é o Guia-me. Né? Ele trata sobre Israel. Escuta o que eu vou dizer aqui, meu irmão. Isso aqui foi publicado. Isso aqui foi publicado, que foi a fonte, Guia-me, com informações do cristianismo aí atualizado. Quarta-feira, presta atenção, quarta-feira, dia 31 de maio de 2017. 2017. Às 14 horas e 38 minutos. Eu vou botar aqui o título, ver se vocês conseguem ler aí. Projeto para construção do terceiro templo. Terceiro templo está em andamento, anuncia o rabino. Eu vou dizer que você quer que eu diga mais alguma coisa, irmão? Você quer que eu diga mais alguma coisa? 2017. Já foi propagado por um rabino, tá aqui. Tá aqui. Foi propagado por um rabino, está aqui a matéria. Projeto para a construção do terceiro templo está em andamento, já de 2017, o projeto. Segundo os estudiosos, a Bíblia, terceiro templo, existirá. Eita, Jesus, é muito forte isso aqui, irmão. A Bíblia aponta claramente que o novo templo será dedicado a Deus no futuro, que é chamado de terceiro templo em Israel. Muitos rabinos e judeus estão dedicados a se preparar para a construção quando o tempo de colocá-la em prática chegar. Então, desde 2017 eles já estavam se preparando, já estavam preparados. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão e totalmente destruído pelo rei da Babilônia em 586 a.C. Após 2 anos de cerco a Jerusalém, segundo templo foi construído pelo povo judeu depois de anos de cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos. Está lá em Jeremias capítulo 25 e o aprisionamento está em Daniel capítulo 1. Né? Então o segundo templo foi construído pelos judeus depois do cativeiro da Babilônia, no mesmo local aonde existia o templo de Salomão. Né? No entanto, o templo volta a ser destruído nos anos 70 pelos romanos. As escrituras apontam que o terceiro templo existirá quando o anticristo se revelar e interromper os sacrifícios
E aonde é que está isso, presbítero Sérgio? Daniel capítulo 9, verso de número 27. Eu vou ler aqui para os irmãos. Estou encerrando a live. Daniel capítulo 9, pega a referência aí. Daniel capítulo 9, verso 27. Vamos olhar o que está escrito em Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Dona Nilma Ornelas, a mãe da pastora Mestra, seja bem-vinda. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, aí diz aqui, né? O apóstolo Paulo também menciona quando declara que o homem do pecado irá se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3 e 4. Então, seria difícil não ver o que aconteceu nos últimos 50 anos, como um tremendo cumprimento da profecia, disse o rabino Chaim Richard, o diretor internacional do Instituto do Templo, que é dedicado à reconstrução do Templo de Jerusalém. Hoje, o Instituto do Templo está trabalhando nos projetos para o novo templo. Hoje, há uma entrada no Knesset, que é o Parlamento de Israel, pois muitos parlamentares estão falando sobre os direitos dos judeus orarem no monte do templo, afirmou Richard. Alguns membros do Knesset estão realmente falando sobre a construção do templo sagrado. Há 20 anos essas pessoas riram disso, ele acrescentou. Então, o mesmo rabino disse que há 20 anos atrás já era propagado sobre isso e todo mundo ria. Ninguém acreditava, mas agora está aí. Desde 2017 já estão sendo fundamentados, irmão. Então o anticristo vai sentar onde? Vai ser levantado o novo templo. Quando você vê levantado o novo templo de Salomão, prepare-se. Prepare-se, porque o anticristo, que vai se propagar um Deus que vai trazer paz, vai ser o tratado, como disse Daniel, 7 anos de paz, mas em 3 anos e meio quebrará. E aí, quando quebrar o tratado, aí sim a igreja será perseguida, na minha visão. Aí sim a igreja será perseguida. Aí sim haverá destruição sobre a terra. Aí sim vai vir a desolação total, segundo as escrituras sagradas. Então, você está entendendo, irmão? Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é forte. Eu poderia ler mais aqui, mas não vou ler não, para não tomar mais o seu tempo. Mas eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Larissa, pelas suas opiniões também. Aqui nós temos a liberdade de expressar nossas opiniões sem crítica, cada um com uma visão, mas tendo a certeza que uma hora ou outra nós que servimos ao mesmo Deus, que temos o Espírito Santo na nossa vida, entraremos no bom senso, entraremos numa concordância, ou seja, eu creio que a igreja será arrebatada antes, ou até mesmo a doutora Larissa crê que a igreja passará, assim como a Cristiane também, o Rafael também já crê que a igreja passará. Então, são questões que a gente precisa reavaliar, são questões que a gente precisa examinar as Escrituras, buscar na palavra de Deus, porque não é só ler o livro de Apocalipse, né? Não é só Apocalipse, tem outros livros como Isaías, como o próprio Daniel, como foi dito aqui pelo Paulo em Tessalonicenses. Então existem outras referências que vão esclarecer qualquer dúvida que a gente tenha a respeito disso. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de todos que se mantiveram aqui presentes conosco, os que saíram, os que voltaram, né? A Cristiane, o celular dela descarregou, ela foi buscar o celular do marido. Pastora Larissa, o celular descarregou, ela já pegou o outro ali de prontidão. Rafael, Deus abençoe, no nome de Jesus. Então, todos aqueles que entraram, João, meu irmão, também esteve aqui presente, Wesley, da GM Autocar, junto com Vitória, Gabriel, Miguel, Deus abençoe, o William, Victor Leandro. Então, talvez seja Bruna, tá aqui Bruna, mas deve ser seja Bruno o nome dessa menina que entrou também. Então, a todos que entraram, Dona Nilma, um prazer ter a senhora aqui, no nome de Jesus. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Então, como se diz, tempos difíceis, modas e cosméticos também, a irmã Maria, seja bem-vinda, né? Maura Natiele, o Hélio, meu amigo Hélio. Então, espero que
em algumas questões a gente possa ter esclarecido algumas coisas e porventura, se você tiver qualquer dúvida acerca de tudo aquilo que foi falado aqui, fala comigo no privado também, né? A gente vai preparar outra live para especificar algumas coisas ainda acerca desses assuntos, né? E será que está por vir aí uma terceira guerra mundial? Será que está por vir? Então, prepara aí que a gente está preparando um conteúdo aqui para trazer assuntos relacionados ao fim do tempo, viu? Então, eu quero agradecer a vida de todos que estiveram presentes. Não vou citar mais nome. Pastor Índio, seja bem-vindo, Deus abençoe, em nome de Jesus. E a gente está encerrando a live, mas depois volta lá no começo, né? A live é extensa, alguns dizem, extensa. Não, é o tempo que Deus permitiu estar aqui, irmão. Quanto mais tempo Ele me permitir falar dEle, buscar a presença dEle, estar ouvindo Ele, né? Estar com Ele, é o que a gente quer nesse momento tão difícil, né? Eu acho que a GMK colocou a verdade. Eu também creio que já estamos passando, né? Assim como o Rafael também crê que a igreja já está passando, que na verdade começa de lá, né, irmão? Você sabe que começa de lá, né? Começa do povo da promessa lá, né? E depois se estende para a nossa vida hoje, que estamos aqui pela graça e misericórdia. Então, se começou lá, uma hora ou outra, pastor Índio, a gente está falando justamente sobre a perseguição da igreja. Eu vou perguntar ao pastor Índio. O pastor Índio entrou aqui agora, mas é um homem de Deus, já ouvi muito pregar, e é um santo homem de Deus. Pastor Índio, a igreja será arrebatada antes da tribulação? A igreja será arrebatada no meio da tribulação? Ou a igreja será arrebatada depois da tribulação? Eu trouxe, na verdade, esse assunto aqui voltado. Falei aqui sobre os 7 papas, né? Quem acompanhou desde o começo viu aqui, eu falei sobre os 7 papas, sobre a linhagem dos 7, né? Então, a gente falei sobre isso, e aí, dentro do contexto da perseguição da igreja, da linhagem dos 7, que é o 8º, que se levantará com poder, sobre os 10 reis que darão poder à besta, e esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Então a gente está falando sobre isso, pastor Índio, e aí veio a pergunta, né? Uns crê antes, outros crê no momento da tribulação, e outros crê depois da tribulação. Eu, particularmente, pastor Índio, eu creio que a igreja passará, né? Senão, muitos não teriam sido degolados, muitos não seriam lançados na prisão e mortos, como Jesus relatou. Senão ele pregaria que a igreja seria arrebatada antes, né? Então eu já vi até pregador dizer aí, eu não creio que eu estou sendo preparado para me encontrar com o anticristo. Então só se Jesus arrebatar ele primeiro, né? E porque o arrebatamento se dará, às vezes a gente prega com aquilo que Paulo ensinou. Pio Paraíba, seja bem-vinda, meu amigo. A gente prega aquilo que Paulo pregou, que quando a trombeta do alarido tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Assim encontrar com o Senhor nos ares, né? Assim que a gente crê por aquilo que Paulo pregou. Mas aí eu pergunto, e quando o arrebatamento chega de forma individual? E quando o Espírito Santo olha do céu e diz, pronto, chegou a tua vez, recolhe o nosso espírito. E aí? Chegou o arrebatamento para essa pessoa, né? Quando de repente alguém que morre de um acidente de carro de forma rápida, e chegou o arrebatamento para ela. Então, Deus tem 1001 maneiras também de trazer o arrebatamento na vida individual de cada pessoa. O importante de tudo, se é no meio, se é antes, ou se é depois, independente se seja antes, se seja no meio, se seja depois, é nós estarmos preparados para esse dia. Que nós não venhamos a fazer como fez as nécias, as loucas lá de Mateus 25. Quando o noivo chegou, estavam despreparados. Não esteja despreparado, porque se Jesus voltar, a gente fica e aí o negócio vai ser mais difícil. Então, Deus abençoe a vida de todos vocês. Você que está aqui me acompanhando, que chegou agora, quiser dar uma olhada, volta lá e aprende. Busca um pouquinho desse conteúdo também. Eu dei referências, citei um pouquinho nome por nome, para que você depois pesquise, né, quando você tiver um tempo livre, e faça a sua análise de tudo aquilo que foi falado, né? Então pesquise aí. Não estou dizendo que o que eu falo é a verdade absoluta. Não. Não estou dizendo aqui, eu estou dizendo o que eu creio. Mas também não estou dizendo que aquilo que eu estou falando é uma verdade absoluta. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Viu? Então Deus abençoe a todos, querido. É um privilégio estar com vocês aqui. Fiquem na paz, que vocês possam ter um descanso abençoado na presença do Eterno. Viu? Deus abençoe a todos no nome de Cristo Jesus. Fiquem na paz de Deus.